Olá amigos, eu aqui com um novo vídeo. Esse vídeo é sobre o Vasco, né? Amigos vascaínos, sobre o Vasco. Hoje a gente podia estar aqui rindo assim, uma risada melhor, né, etc. Mas infelizmente a alegria dos juízes é ver o Vasco cair. Então o Vasco ele vem sendo prejudicado demais com a arbitragem. O Vasco entrou ontem com o mesmo time, esse técnico maluco que o Vasco tem, que pior do que ele, só mesmo o Lisca. Então ele é melhorzinho do que alguém, né? O Vasco entrou no campo ontem com Léo Jardim, Puma, Robson, Léo e Piton. Jair, Galaza e Figueiredo. Peck, Pedro Raul entrou Barros também. Aí depois, no segundo tempo, aí foi, trocou. Entrou Alex Teixeira, entrou Orediano, Rodrigo, Eric Marco e Paulo Henrique. Esse Paulo Henrique é simplesmente horrível. Então o Vasco perdeu de 1-0 para o Santos. O Vasco jogou muito melhor que o Santos, sendo que o Santos fez um gol e o Vasco não fez. O goleiro do Santos não é um grande goleiro, mas ontem foi o melhor jogador em campo. Agarrou muito. Então o time do Vasco, o time do primeiro tempo foi mais ou menos. O do segundo tempo foi bem melhor. O Vasco, no segundo tempo, dominou o Santos. Dominou, mas dominou mesmo. Sendo que o que eu falei em relação ao juiz é que houve, a favor do Vasco, 4 pênaltis, assim, que chamou pouco a atenção. Sendo que um chamou bem a atenção e o outro. São dois. Dois chamaram bem a atenção. Um foi aquele último e o outro foi aquela bola na mão. A bola veio, o cara abriu o braço, assim, a bola está na mão, assim, na frente do juiz, de bandeira, tudo, o juiz não marcou pênalti. Então, quando teve um pênalti duvidoso contra o Vasco, foi pro VAR. Mas quando houve esses 4 a favor do Vasco, não foi pro VAR, nenhum deles. Entendeu? Não, teve um que foi pro VAR. E o último foi. Aí o VAR não deu, não chamou nem o juiz lá para ver. Então, quer dizer que o negócio deles é derrubar o Vasco. Eu vejo quase todos os jogos do campeonato. E eu fico notando os times que são favorecidos e os não favorecidos. Então, eu noto que o Vasco é o menos favorecido. E outra coisa, parece que está sei lá, assim... Eu vi o jogo do Botafogo ontem. O Botafogo foi dominado do princípio ao fim pelo Goiás. O Botafogo tem um timaço mesmo. Mas ontem parece que jogaram todo mundo de sapato alto. O Botafogo fez aquele golzinho, pronto, já ganhou o jogo. Aí o Goiás foi lá, virou. O Goiás fez 3 gols, sendo que um foi impedimento mesmo, não era para marcar não, foi impedimento anulado. Os outros 2 foi gol legal. Então, voltando a falar do Vasco, a parte do Vasco que eu mais gosto é a defesa. Do meio de campo do Vasco para frente é uma porcaria. Para mim tinha que trocar todos eles, sabe? Trocar todos. Aí ainda entra esse tal de Paulo Henrique. Esse Paulo Henrique é simplesmente horrível. Então o Vasco, não é dizer que o Vasco jogou mal, o Vasco jogou bem. Só que o Pedro Raul vai cabecear, aí só cabeceia a bola em cima do goleiro. Ele não sabe escolher o canto. E quando vai chutar com o pé, ele erra. Toda bola que sobrava para Pedro Raul chutava, o zagueiro estava na frente e cortava, porque ele é muito mole. O zagueiro vinha, o goleiro estava afastado de Pedro Raul, a bola sobrava para ele fazer o gol, o zagueiro vinha, cortava e ele não chutava a bola. Então, quer dizer que é um negócio estranho, parece que está uma coisa combinada, sei lá. Então tem, com essa onda aí, com essa onda que está no futebol, de pessoas sendo favorecido por causa de jogo, vou arranjar um pênalti ou vou ser expulso. Aí esse movimento está acontecendo aí no Brasil, a gente fica até pensando alguma coisa em relação, porque está envolvido não é só jogadores não, está envolvido jogadores, técnico, juiz, uma porção de gente envolvida. Então, às vezes, dá até para a gente pensar se nesses jogos tem pessoas, né? Times sendo favorecidos, conforme teve na semana, né?
Um time que foi bem favorecido e depois teve os outros que não foram favorecidos. Eu não quero que o Vasco seja favorecido em nada. Eu quero que o Vasco ganhe normal e que o outro time também, se caso vier ganhar do Vasco, que ganhe normal. Sendo que esse último, Vasco e Santos, o Santos venceu, tudo bem. Não vão chorar o dele derramado. Mas que o Vasco foi roubado. Foi roubado. Se aqueles pênaltis a favor do Vasco fosse a favor do Santos, o juiz marcava, que nem marcou o outro. Aquele pênalti que marcou duvidoso contra o Vasco, ele marcou e ainda foi pro VAR. Aí o VAR pegou, não deu o pênalti. E eu falei aqui numa coisa, falei pro meu filho, olha, ele vai marcar o pênalti. Aí não marcou, sabe? Mas aqueles dois pênaltis últimos a favor do Vasco foi escandaloso. Hoje eu estava vendo um programa de esporte, todo mundo falou que foi pênalti. Só o VAR e o juiz que achou que não. Então, quer dizer que são coisas que acontecem. O Vasco, eu sempre digo, o Vasco é um time que não é bom, é um time azarado e ainda é explorado. Entendeu? Então, são três coisas ruins no Vasco. E já tem times que são favorecidos até demais, né? Que nessa semana teve um que, não vou falar nome não, mas foi favorecido demais. Muita coisa. Então, vamos ver se o próximo jogo do Vasco, o Vasco ganha, né? Pelo menos empata. Ele está lá embaixo na rabuda, onde estava o Flamengo. O Flamengo estava lá embaixo, ganhou 2 partidas seguidas, está lá em cima. E o Vasco estava lá em cima, perdeu tudo, foi lá para baixo. Então, a tabela de baixo para cima é 20, 19, 18, 17. O Vasco é o 16. E quem está na porta. Qualquer coisinha ele cai lá dentro. Então, o Flamengo chegou a estar dentro das 4, mas ele ganhou 2 partidas por aí em cima. Se o Vasco ganhasse ontem, ele passava o Flamengo. Que ele ia empatar com o Flamengo em ponto, mas o Vasco tinha mais gol e ia passar o Flamengo. Aí o Vasco vai e perde o jogo. Conforme o Vasco perdeu para Bahia, esses troços assim, que não é para perder. Então, quando o Vasco começou o campeonato, que ele venceu logo o Atlético Mineiro lá em Minas, eu disse, poxa, o Vasco esse ano vai dar trabalho. Agora eu penso, se o Vasco não abrir o olho, vai cair de novo. Eu sempre disse que o Vasco ia brigar pelo meio da tabela. Mas eu acho que pelo jeito que está, ele vai brigar pelo pé da tabela embaixo. Ele pode até não cair, mas vai ficar bem lá embaixo. O time do Vasco é muito ruim. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Vamos ver se a gente volta com um pouquinho mais de alegria no próximo jogo. Tá bom, amigos? Então, fique com Deus. Tchau.